Opa, e aí, tudo bem com você? Já ouviu alguém dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada? Eu acho que esse pensamento vem muito do fato de que as pessoas não aceitam que a Bíblia narra histórias reais. E a realidade às vezes é dura mesmo. E não tô dizendo que Deus é cruel, mas a ausência de Deus, isso sim gera um caos. Você vê famílias sendo destruídas, guerras, conflitos, e é exatamente esse tipo de cenário que aparece na palavra. Um povo escolhido, tentando aprender, muitas vezes errando, a viver no caminho do Senhor. Só que tem um detalhe importante aqui. A Bíblia cristã, como a gente conhece hoje, foi organizada ao longo do tempo. Mas aquele povo lá no começo não lia a Bíblia, como a gente lê hoje. Eles tinham as escrituras do Antigo Testamento, a lei, os profetas, os salmos, e viviam aquilo no dia a dia. Eles não estavam tentando criar uma religião. Eles estavam vivendo experiências reais com Deus, e dessas experiências nasceu o que hoje a gente lê para entender quem Deus é, o que agrada a Ele, qual caminho seguir. E no meio disso tudo tem um povo muito teimoso, e sendo bem sincero, a gente não é muito diferente. A gente também erra, acerta, aprende, cai, levanta, e todos os dias passa por processos com Deus. Ele vai nos moldando aos poucos. A sua história, inclusive, também daria boas lições para alguém do que fazer e do que evitar. Isso é que a gente chama de testemunho, e isso tem um valor enorme. Então, quando alguém diz que a Bíblia precisa ser atualizada, eu acho que falta entender melhor o que isso significa. Atualizar o que exatamente? Como se existisse um vazio, um espaço que ela não alcança, mas não é bem assim. A Bíblia aborda todas as coisas que existem. Talvez não do jeito que a gente quer, com as palavras que a gente gostaria, mas ela nunca foi escrita para agradar a gente. Ela foi dada para nos transformar, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, ela não só consola, ela confronta também. E eu sei, muita gente busca acolhimento na Bíblia, e sim, a gente encontra. Eu mesmo esses dias estava tocando um louvor inspirado nos Salmos só para acalmar meu coração, mas a palavra não se resume a isso. Ela nos acolhe, mas ela também revela. Ela mostra quem a gente realmente é, como um espelho, só que sem distorção. E nem sempre a verdade vai agradar, mas mesmo quando não agrada, ela faz crescer. E no fim, é isso que mais importa. Por isso eu não perderia tempo discutindo com raiva com alguém que pensa assim. Eu tentaria entender o porquê. Que muitas vezes, no fundo, a pessoa só quer que a Bíblia aprove algo que ela já decidiu fazer. Mas até que ponto a gente quer moldar tudo ao nosso gosto? Se fosse assim, a gente nem precisaria de Deus. Nós não seguimos os mandamentos porque nós somos tipo um povo que segue tudo sem direção, indo no automático. A gente segue porque acredita que Deus é o nosso Criador, que Ele sabe muito mais do que nós. Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6 diz: confie no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deus é a autoridade máxima, não por imposição, mas por essência. Ele criou tudo, Ele entende tudo. E se você escolheu seguir a Cristo, porque sim, isso é uma escolha, então não faz sentido tentar adaptar o que Ele estabeleceu. Na verdade, quando você entrega a Ele, você faz justamente o contrário. Você reconhece: olha, eu não sei de tudo, na real eu sei de quase nada, eu preciso de uma direção, preciso de salvação. Então, no final das contas, não olha para a Bíblia como um livro de regras frias, nem como algo distante da realidade. Aquilo que está escrito ali são relatos vivos, histórias reais de pessoas que caminharam com Deus, erraram, aprenderam e foram transformadas. E isso é valioso demais em todos os sentidos. Lembre-se sempre, a verdade, ela nos liberta, e que parte de você está disposto a encarar essa verdade e ser transformado por ela. Ore comigo. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado pela revelação da Tua Palavra, pelos testemunhos das pessoas que viveram com o Senhor no passado, ali no Antigo Testamento, viveram coisas tão sobrenaturais, às vezes até inacreditáveis, tantas histórias maravilhosas, e o Senhor tem ensinado através de um povo muito teimoso que se assemelha muito aos comportamentos que temos até hoje. No Novo Testamento também vemos o testemunho de pessoas que tiveram acesso a você, Deus, encarnado aqui como Cristo. Isso é maravilhoso, tantos feitos poderosos que Cristo fez, e desses ensinamentos, desses testemunhos, surgiu a vertente do cristianismo, pessoas que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, e isso também é maravilhoso, a gente poder olhar pelos feitos de Jesus, pelos seus ensinamentos, e essa mensagem, essa verdade reverberar por todos os tempos, porque muitas coisas passam, porém a Tua Palavra, a verdade, ela jamais passa, ela não cessa, ela sempre está se reverberando. Obrigado, Senhor, por ter nos alcançado, nos inserido em uma nação onde a gente tem livre acesso a Tua mensagem, onde nós podemos falar abertamente sobre ela, orarmos abertamente nos cultos e louvarmos ao Senhor abertamente também. É um privilégio poder Te servir, Senhor. Nós possamos a cada dia mais valorizar a Tua mensagem e também falar com amor para os nossos irmãos, aqueles que não leram a Bíblia completa e às vezes tiram algumas partes dela de contexto para poder favorecer um discurso político, para poder colocar a palavra contra as pessoas. E isso é muito ruim, Senhor. Que o Senhor possa estar nos ajudando a ter um coração mais manso e humilde para guiar as pessoas à luz da palavra, assim como Cristo fazia. Em nome de Jesus, amém. Que seu dia seja incrível assim como você é. Eu te espero amanhã para orarmos juntos. Deus te abençoe.